Bem-vindo ao programa Direito e Globalização. Este programa é uma realização da sua TV aberta de São Paulo. E você pode assistir pelos canais 9 da NET, 72,99 da TVA e 186 da TVA Digital. E também pelo site www.tvaberta.com. Se você tiver dúvidas, sugestões, envie um e-mail para direitoglobalização@tvaberta.com. Hoje nós temos a grata satisfação de receber uma visita internacional em nosso programa. É um professor cujo nome dispensa maiores comentários. O professor José Joaquim Gomes Canotilho, catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. E também, com muita alegria, estamos recebendo o Dr. Cristiano Ávila Marona, que é diretor do IBCCRIM, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, e advogado criminalista, mestre e doutor em Direito Penal pela Universidade de São Paulo. Bom, vamos à entrevista. Em primeiro lugar, professor, eu gostaria de registrar, professor Canotilho, registrar a nossa imensa alegria e satisfação de tê-lo aqui em nosso programa. Muito obrigado pela sua visita e creio que você de casa que está nos acompanhando vai ter um programa maravilhoso. Também saudar meu amigo, Cristiano Ávila. Prazer. Prazer, seja bem-vindo aqui ao programa. Obrigado. E estou muito feliz e sempre admirando a atividade do IBCCRIM, que embora não seja criminalista, não seja a minha área, mas eu sempre vejo com muita admiração as atividades desenvolvidas pelo IBCCRIM. E eu gostaria de começar pelo nosso colega, doutor Cristiano, explicando a visita, o que está ocorrendo, o que traz a visita de tão ilustre jurista de renome internacional ao país. Muito bem. Bom, em primeiro lugar, queria cumprimentar o Dr. Martim pelo convite, pela possibilidade de estar aqui. O IBCCRIM está promovendo neste ano o segundo curso de Direitos Fundamentais, que é uma realização do IBCCRIM e do IGC da Universidade de Coimbra, cuja ideia é justamente estreitar essa relação entre Brasil e Portugal, especialmente no campo da discussão dos direitos fundamentais, do direito constitucional. Você sabe que o IBCCRIM é um instituto voltado, não é, ao estudo das ciências criminais e, portanto, o estudo dos direitos fundamentais faz parte diretamente das nossas atividades, né? Além desse curso dos direitos fundamentais, nós temos também esse ano a realização do Seminário Internacional, temos o Laboratório de Ciências Criminais para estudantes de Direito, temos a nossa pós-graduação em Criminologia, enfim, o IBCCRIM busca fomentar a discussão jurídica, né, em termos científicos. Professor Canotilho, o senhor se encontra aqui no Brasil para o segundo curso de Direitos Fundamentais. Gostaria que o senhor falasse um pouco para nós sobre a experiência desse convênio que está se firmando entre o IBCCRIM e o Instituto IGC. Em primeiro lugar, também agradecer o vosso convite, dizer-me que me sinto sempre em casa por dois motivos. Primeiro, porque sempre estive muito ligado aos advogados. O meu irmão mais velho era advogado e, portanto, conheci o que era por dentro o que é ser advogado e, por outro lado, esta casa de acolhimento que é o IBCCRIM. Talvez o que seja curioso é saber como é que eu cheguei aqui, como é que estou associado aos criminalistas, sendo eu um constitucionalista. A primeira vez que eu vim proferir uma palestra não foi num curso de Direitos Fundamentais, foi precisamente num curso de Direito Criminal. Qual era o tema? Eram os direitos fundamentais e o terrorismo. Com esta lógica é que o terrorismo está a lançar o terror em duas disciplinas, que é o direito constitucional e o direito penal. E porquê é que está a lançar o terror? É que nos colocam também como réus da atual criminalidade. Primeiro, porque o direito constitucional tem uma Carta de Direitos Fundamentais, que seria a Carta da Alforria dos Criminosos, e o direito penal, ao acentuar a proteção do arguido, também é uma Carta da Alforria dos próprios arguidos e dos próprios criminosos. E, nesse aspecto, os penalistas, pelo menos na minha escola, com o Dr. Figueiredo Dias, que também já foi meu professor, e os constitucionalistas entendem que é uma questão básica de compreensão de um sistema de direito constitucional, de um Estado constitucional democrático, um Estado de Direito, manter estas premissas básicas, que são os direitos fundamentais, os bens que eles protegem, a pessoa, a dignidade da pessoa humana, a vida, as liberdades políticas, como aquisições definitivas de uma certa civilização jurídica. E daí que eu estou aqui porque vim primeiro a um curso do IBCCRIM em Direito Penal. Depois o Dr. Alberto Silva Franco falou comigo que talvez fosse interessante um curso de Direitos Fundamentais.
dedicados a outros problemas, e daí esta primeira experiência, que foi o primeiro curso de Direitos Fundamentais, e agora caminhar, de certo modo, para uma institucionalização, porque as pessoas passam e as instituições ficam, e é bom que, no fundo, fique uma memória, e é bom caminharmos para outros projetos e para outros desafios da nossa contemporaneidade. E é nesse sentido que estamos aqui. Na minha parte, como me sinto muito ligado ao IGC, portanto, que em português será o Instituto de Agentes de Coimbra, o Instituto de Direito Internacional, o Instituto de Direitos Humanos, acho que, efetivamente, uma institucionalização salvaguardará estas dimensões que nós tentamos problematizar e analisar numa partilha de experiências, que é a experiência do Brasil e a experiência de Portugal, simultaneamente também europeia. E é por isso que estou aqui. Seja muito bem-vindo, então. Muito obrigado. Agora, esse curso vai abordar, o curso de Direitos Fundamentais vai abordar, qual é o painel que vai ser abordado nesse curso? Bom, nós temos basicamente dois momentos nesse curso, né? O primeiro deles diz com a participação do professor Canotilho e dos seus discípulos, dos professores portugueses, né, que vão dar uma visão, digamos, da questão dos direitos fundamentais sob a ótica, digamos, europeia e internacional. E, num segundo momento, nós vamos ter, digamos, uma abordagem brasileira, né? Então, por exemplo, nós teremos a presença do ministro César Peluso, do Supremo Tribunal Federal, que fará uma exposição a respeito da questão dos direitos fundamentais sob a ótica do Supremo Tribunal Federal. Teremos também a presença da ministra Maria Tereza de Assis Moura, né, que inclusive foi vice-presidente do IBCCRIM, que também fará uma exposição sobre a questão dos direitos fundamentais na ótica do Superior Tribunal de Justiça. Teremos discussões sobre direitos fundamentais e direito penal, o professor Miguel Reale Júnior fará uma exposição a esse respeito. Teremos a participação do professor Oscar Vilhena, uma série de professores, de constitucionalistas farão exposições nesse curso. Esse é um curso que se estende até o final de julho, né, com aulas às quintas e sextas-feiras à noite, sábados pela manhã. E a ideia é que não apenas pessoas de São Paulo, mas de outros lugares do país possam participar, né? Como tem sido tradição também em outros eventos do IBCCRIM. A ideia justamente desse calendário, aulas às quintas e sextas à noite, sábado de manhã, é permitir uma participação de pessoas de fora. Afinal de contas, não é todo dia que nós temos a oportunidade de ter alguém como o professor Canotilho entre nós, né? Sim, e a duração desse curso, ele começa quando, esse curso? Ele começou ontem, né? Ontem foi a aula inaugural, quinta-feira, com o professor Canotilho, que vai estar hoje à noite e amanhã cedo também. E a partir daí o curso se desenvolve até o final de julho. E vocês estão aceitando inscrições retardatárias? Sim, sim. Isso é importante? Sem dúvida. Obviamente dentro de uma certa razoabilidade, mas quem tiver interesse e quiser participar, só procurar o IBCCRIM, que isso será possível. Através do site. Isso. Além disso, vai ter o Seminário Internacional também, que você mencionou. Ele ocorrerá quando, esse Seminário? Exatamente. O Seminário Internacional, que esse ano vai para a 15ª edição. Parabéns. Nós realizaremos entre 25 e 28 de agosto de 2009, aqui no Hotel Tivoli, São Paulo, Mofarrege, né? É uma programação também bastante interessante. Nós teremos, além das discussões jurídicas propriamente, teremos, por exemplo, a presença do ex-ministro Pedro Malan, né, que vai falar sobre globalização e crise econômica. Como as coisas se aproximam, como é que as coisas vão se aproximando? Exatamente. E a ideia do seminário é justamente essa, quer dizer, além de discutir questões jurídicas propriamente, buscar, digamos, a interlocução com outros setores da sociedade, buscar discutir, digamos, assuntos que, de alguma forma, ultrapassem as fronteiras do direito, né? Afinal de contas, a interdisciplinariedade, quer dizer, a influência que o direito tem, digamos, nas outras ciências, nos outros assuntos e vice-versa, né? Isso é, sem dúvida, um motivo de enriquecimento e de enriquecimento do debate, né? A última vez que eu recebi o IBCCRIM aqui, nós falávamos sobre o desenvolvimento de um curso de especialização na área penal, um curso de 360 horas. Uhum.
que começara o ano passado e se estenderia ao longo desse ano. Então, aproveitando a chance dos minutos finais aqui desse bloco, eu gostaria, tem sido essa experiência? Olha, tem sido muito proveitosa. A ideia do IBCCRIM foi justamente a de criar um curso de especialização em criminologia, tendo em vista que essa é uma área, digamos, carente, né? Não havia, no mercado, nenhum tipo de curso que fizesse essa abordagem. E essa experiência tem sido muito proveitosa. Nós temos esse curso já em andamento, né? Nós estamos, inclusive, já nos encaminhando, parece, para o final do primeiro ano. É um curso que tem uma duração aproximada de 2 anos e que tem se mostrado também uma experiência muito exitosa. Temos professores de todo o Brasil que têm vindo dar aulas aqui para nós, lá no IBCCRIM. Isso, digamos, consagra, né, o IBCCRIM como uma instituição referência nessa área. O IBCCRIM surgiu em 1992, nós estamos fazendo, portanto, fizemos 15 anos recentemente, estamos caminhando para 2 décadas de existência. Quase 2 décadas. E nesse período o IBCCRIM se afirmou como uma referência na discussão das ciências criminais, né? Não é uma organização governamental, tem essa independência necessária justamente para poder discutir de forma crítica, né? E o IBCCRIM não apenas sedimentou a sua posição no país, como internacionalmente, né? O IBCCRIM tem uma relação muito próxima com a Universidade de Coimbra, foi objeto, inclusive, de uma homenagem feita pela Universidade de Coimbra no ano passado ao IBCCRIM, e o IBCCRIM retribuiu essa homenagem à Universidade de Coimbra, homenageando a Universidade de Coimbra aqui no Brasil. E a ideia, temos vinculação também com o Instituto Max Planck, na Alemanha, que é também uma referência em matéria jurídica. Temos convênios e ações conjuntas com a Fundação Konrad Adenauer e, na verdade, o IBCCRIM é um sonho, né, que surgiu do Dr. Alberto Silva Franco e que hoje em dia é uma realidade, né, para a nossa felicidade. Parabéns e estamos indo para o nosso intervalo. Obrigado e até a volta. O programa Direito e Globalização tem o apoio cultural da editora Saraiva. Sem reciclagem, é impossível evitar que o lixo se acumule. Separar o lixo reciclável é muito fácil. Faça a sua parte que a prefeitura da sua cidade está preparada para fazer a coleta seletiva. Uma iniciativa sempre. Compromisso empresarial para a reciclagem. Olá, informação é cidadania. Se você quiser estar informado, veja um programa que eu recomendo, Direito e Globalização. Esse merece ser assistido. Eu recomendo. Estamos de volta no programa Direito e Globalização. Hoje tendo a alegria imensa de receber o professor de Coimbra, Dr. Canotilho, e também nosso professor, amigo e diretor do IBCCRIM, Dr. Cristiano Marona. E estamos falando sobre globalização. No primeiro bloco falamos sobre as atividades do IBCCRIM, direitos fundamentais, e nesse bloco vamos falar sobre globalização. E eu vou começar com o Dr. Canotilho, professor Canotilho, com uma pergunta, talvez simples, talvez não, mas sob o ponto de vista jurídico, professor Canotilho, como pode ser definido, se é que pode ser definida, globalização? Bem, sob o ponto de vista jurídico, não há uma definição de globalização, mas talvez haja possibilidades de aproximação a um conceito, começando precisamente pela globalização em direito constitucional. Ou seja, é que efetivamente há várias agitações a vários níveis jurídicos do problema da globalização. E eu poderia começar por aqui,
Porquê? Porque a globalização impõe, ou pelo menos pressupõe, que, sob o ponto de vista jurídico, haja uma resposta também aos mecanismos económicos, aos mecanismos sociais, aos mecanismos políticos que caracterizam também a globalização. E, nesse aspecto, há 3 respostas possíveis. Uma delas está próxima da globalização em termos económicos, outra está próxima da globalização em termos constitucionais. Globalização em termos constitucionais. Há propostas de pessoas que pretendem um certo esquema constitucional a nível mundial. Poderiam ser os tratados internacionais, poderia ser a Organização das Nações Unidas, que progressivamente originariam um esquema organizatório e baseado em cartas de direitos fundamentais que dariam a possibilidade de um constitucionalismo global. Ou seja, há aqui uma proposta utópica, digamos assim, veiculada por eminentes autores, como por Jürgen Habermas, que defendem esta proposta, que seria uma proposta do jus gentium, ou seja, de um direito de agentes verdadeiramente global. Simplesmente, outras propostas tentam, e estão mais próximas da lógica da globalização, tentam demonstrar que hoje este constitucionalismo está a morrer. O que está é emergir um constitucionalismo próximo da lógica intrínseca da globalização. Qual seria esse constitucionalismo? O constitucionalismo que eles designam o constitucionalismo societário, dizendo que o mundo tem vários sistemas. Esses sistemas são regulados, mas são independentes uns dos outros. O sistema económico, o sistema monetário, o sistema da saúde, o sistema de ensino, o sistema da energia, e todos estes conjuntos seriam autónomos e eles próprios fabricariam as suas leis fundamentais. Por exemplo, a Organização Mundial do Comércio seria a lei fundamental do comércio, começariam a estruturar um esquema organizatório autónomo, também com jurisdições autónomas, e esse constitucionalismo societário, baseado em estándares, em boas práticas, em regulações, acabaria por substituir o constitucionalismo tradicional, ou seja, o constitucionalismo político. Alguns autores designam mesmo esta ideia de constitucionalismo societário como constitucionalismo sem política. Como vê, a globalização está a tentar o golpe mais trágico sobre a cultura constitucional. Ou seja, a ideia de que o constitucionalismo verdadeiro, aquele que está ligado à globalização, é este, o constitucionalismo societário. Eu tenho tentado criticar asperamente tal constitucionalismo societário. Primeiro, não é possível ver constitucionalismo sem política. Não há controle popular, não há... Não só isso, porque evidentemente não respondem a algumas questões básicas. Como é que se legitimam estas ordens parcelares civis globais? Quem é que os legitima? Bem, este autor que eu já citei, o Habermas, diz, bem, o problema que eles colocam é de que não respondem, porque eles sabem que há 2 domínios que nunca foram democratizados, que é a religião e o dinheiro. E não respondem também a outras questões. É de que não há manifestações económicas, manifestações sociais, sem dimensões políticas. Para dar um exemplo, quando há gripe, é óbvio que a comunicação dos Estados Unidos, da China, ao sistema mundial de saúde, pressupõe também opções políticas, realidades políticas, que têm que ser, digamos, clarificadas. E muitas delas pressupõem, efetivamente, política. Por exemplo, o tratamento da SIDA. Não é só uma questão da Organização Mundial do Comércio. O Brasil e outros países da África fazem pressão no sentido de cláusulas liberatórias nos tratados internacionais para, efetivamente, respondermos, em termos políticos, a uma epidemia, a uma calamidade que é esta. E, sendo assim, eu tenho tentado dizer que os grandes problemas do constitucionalismo, a legitimação, os direitos fundamentais e a própria autonomia da política não pode ser sepultada por esta tentativa de um direito societário, de um direito civil sem política, que acaba por ser uma espécie de refração dos vários esquemas globalizantes da própria economia. E por isso é que a economia, dizem alguns, é que escolhe o direito. Eu diria que, apesar de tudo, é preciso fazer algum esforço no sentido de dizer que o direito
deve continuar a escolher a economia. Portanto, como vê, a primeira aproximação pode ser esta. Não sei se quer fazer alguma pergunta. Sem dúvida. E eu fico, ao ouvir o senhor, eu fico aqui refletindo que um direito societário, um direito constitucional societário, afasta completamente a cidadania do controle de seus destinos. Sim. Por exemplo, uma decisão tomada num comitê da OMC sobre um determinado assunto afeta milhões de pessoas. Mas qual a capacidade que eu tenho, como afetado, de controlar se eu não tenho um parlamento, se eu tenho a supressão de um poder constitucional? Então, essas questões também se preocupam. Claro que esse é o problema da legitimação. E dizemos que qualquer resposta à substituição do direito constitucional clássico que não discuta qual é o catálogo de direitos que, de uma forma substantiva, informe um determinado esquema organizatório e que não responda à legitimação, porque o constitucionalismo societário implica a existência de domínio de umas pessoas sobre as outras, de uma regra sobre as outras. E qual é a legitimação? Se não é uma legitimação dinástica, se não é uma legitimação divina, que legitimação é que tem esses esquemas para dizer nós somos constituições, nós, afinal de contas, é que definimos as regras e nós impomos estas regras. E vamos criar jurisdições. E aqui entra um outro fenómeno próximo da vossa atividade. Ou seja, que é o de dizer que têm um direito autónomo e que têm jurisdições próprias. E, quanto às jurisdições próprias, é que temos um mecanismo que leva à ideia de que quem comanda hoje o mundo são as law firms, as firmas internacionais de advogados, que, por sua vez, fazem os contratos, escolhem o fórum, e o fórum, em geral, são tribunais arbitrais. Ou seja, quem escolhe o direito parecem ser essas firmas, precisamente aquelas que acompanham as manifestações da economia. Por outro lado, os tribunais estatais ficam marginalizados, nem sequer são necessários códigos de processo. Sem dúvida. Códigos de processo, porque são esquemas arbitrais, e isso é que leva a que muitos autores, nos vários livros dedicados à globalização, ao direito sem confim, ao direito que já não tem confins, a dizer que quem está a triunfar é o direito da sociedade, mas neste caso o direito comercial, o direito empresarial, e quem está a triunfar são os juízes. E eu costumo dizer, juízes arbitrais, porque que têm uma determinada lógica. E, efetivamente, esta lógica, quem anda nos vários polos do mundo, por exemplo, como eu vou do Brasil para Macau e discutimos o problema da globalização, verifica que, em alguns casos, isto é verdade. Por exemplo, qual é o direito de Macau? Macau tem um código civil feito pelos portugueses ainda, e que, efetivamente, é uma lei importante, transmitindo a nossa cultura jurídica. Mas se perguntar, hoje, o jogo de Macau, que já suplantou o jogo americano em volume de receitas e em que há investimentos americanos, qual é a legislação que se aplica? São acordos e as leis, os regulamentos do jogo do Nevada nos Estados Unidos. Já não é a Constituição chinesa, nem o Estatuto de Macau, não é o Código Civil de Macau, nem o Código Civil chinês, não é o Código Comercial de Macau, nem o Código Comercial da China, mas um esquema regulativo que é transferido dos Estados Unidos, das leis do jogo e dos regulamentos do jogo, e que muitas vezes é aplicado também por tribunais arbitrais. Ora, isto é que caracteriza realmente a refração da globalização no plano jurídico. Por exemplo, no plano constitucional, como viu, é devastadora. A proposta mais é devastadora. Mais atentatória, não? Devastadora, mas também noutros sectores acaba por arrastar uma construção a favor de tribunais, mas é óbvio que não são os tribunais estatais. E, por outro lado, a formatação de um direito que diz que é um direito contratual, mas é um direito contratual moldado de acordo com, evidentemente, os interesses dos atores, neste caso, sobretudo, empresas e multinacionais. E aqui tem algumas frações da globalização, e que acho que isto são pontos concretos que poderemos discutir, não é? E vamos encerrando esse bloco por aqui e voltamos no terceiro bloco do nosso programa Direito e Globalização. Obrigado por enquanto e até lá.
programa Direito e Globalização tem o apoio cultural da editora Saraiva. Quantas vezes ainda vamos apanhar para aprender? Violência contra a mulher é crime. Denuncie. Uma campanha da OAB São Paulo. Olá, informação é cidadania. Se você quiser estar informado, veja um programa que eu recomendo, Direito e Globalização. Esse merece ser assistido. Eu recomendo. Estamos de volta no terceiro bloco do programa Direito e Globalização. Hoje tendo a alegria de receber o professor Canotilho. O professor Canotilho, ele é professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. E também recebendo o Dr. Cristiano Ávila Marona, que é diretor do IBCCRIM, advogado, mestre e doutor em Direito Penal pela Universidade de São Paulo. Professor Canotilho, no bloco passado nós falávamos de dois assuntos importantes. Um dizer a respeito ao direito constitucional e o outro, a desregulação ou tentativa disso, e o afastamento do direito tradicional para o direito contratual, para a arbitragem. E eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte: o ano passado fizeram 60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que restabeleceu o direito humano como um dos princípios fundamentais da humanidade. Como é que fica essa disciplina dos direitos humanos frente a essa globalização, frente a essas tentativas de afastamento do poder judiciário, do constitucionalismo global, enfim, sobre essa nova realidade que se trouxe? Bem, digamos, a desregulação acaba por ter pressupostos ideológicos de natureza económica, que no fundo era de que o pressuposto fundamental é este, é que há um esquema regulativo básico desenvolvido ao nível da sociedade civil e económica e que é o mercado. Ou seja, de certo modo, a desregulação tem um pressuposto básico que é ideológico-económico. O mercado transporta em si esquemas regulativos suficientes para haver ordenação dos interesses e para a solução dos conflitos. Ora bem, esta ideia, evidentemente, contrariava claramente outras premissas, que é que o direito é uma ciência de direção e que tem uma eficácia retora relativamente à própria sociedade. Isso, o direito constitucional era isso, e também os outros códigos, porque o Código Civil, o Código Comercial, não são apenas emanações da sociedade civil. São códigos feitos pelos Estados para regularem a própria vida e as próprias relações intersubjetivas a nível privado. A consequência desta ideia de mercado é da desregulação também em termos jurídicos. E as manifestações que tivemos foram essas. Primeiro, desregulação em sectores económicos. Isso já tinha sido uma experiência dos Estados Unidos e que conduziu não propriamente a uma total desregulação, mas o alicerçamento de um conjunto de esquemas regulativos, de estándares, de boas práticas, de regulações, que passaram a forjar um esquema autónomo quase de regulação de determinadas atividades, sobretudo económicas. E esse conjunto de regulações acaba por ter uma proveniência privada. E daí que um dos problemas básicos, e eu estava para ir a Granada a falar sobre isso, num colóquio dedicado ao professor Peter Eberle, e o meu tema era esse, era o princípio democrático entre o direito constitucional e o novo direito administrativo. Porquê? Porque o princípio democrático não está testado relativamente a entidades independentes e parcerias público-privadas, o New Public Management e os esquemas de regulação, desde as regulações de atividades económicas até a outros estándares. Há aqui realmente uma nebulosa que não está totalmente descodificada, como vê. Portanto, agora, se me pergunta se é mau se é má a existência de uma regulação em determinados sectores, sobretudo dos económicos, mas também de determinados sectores que dizem respeito aos direitos fundamentais, eu não tenho uma resposta rotunda em termos de negatividade. Porquê? Porque na parte económica, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, em Portugal, que tem outros esquemas correspondentes noutros países, por exemplo, a Autoridade da Concorrência, em rigor, tem cumprido o seu papel. E o papel é evitar
que sejam máquinas do Estado, muitas vezes acusadas de burocracia e também de opacidade, a compreenderem estes estándares e estes esquemas regulatórios, muitas vezes não tendo eles próprios até a competência para abordar esses assuntos. Por outro lado, na parte dos direitos, liberdades e garantias, verificou-se que algumas entidades independentes substituíam com vantagem o recurso ao Poder Judiciário. Para dar um exemplo, em Portugal tivemos o direito à objeção de consciência. A objeção de consciência, que não é apenas por motivos religiosos, mas também por motivos filosóficos, mundividenciais. E a Constituição consagrava isso, e nós jurisdicionalizamos o processo de implementação do direito à objeção de consciência do Estatuto. Mas não resolvemos os problemas. Primeiro, porque o processo jurisdicional era demasiado formalizado, demorava tempo, e quando tínhamos um serviço militar obrigatório, as coisas tinham que ser resolvidas com mais prontidão. E daí que hoje não temos uma instância jurisdicional, temos uma entidade independente. Por exemplo, manifestações no campo do novo direito da comunicação dos cidadãos com a administração e da administração com os seus cidadãos. Ou seja, a ideia de que há hoje uma superação clara do cidadão como administrado. Não, o cidadão hoje é um parceiro ativo da própria administração. Mas para ser um parceiro ativo, ele tem necessidade de alguns direitos que antigamente não tinha. Perante a administração burocrática, opaca e intransparente. Direito de acesso aos arquivos administrativos, direito de acesso aos documentos, direito de acesso ao conhecimento de elementos em que tenha interesse, por exemplo, procedimentos administrativos e outro tipo de processos, direito à fundamentação de todos estes atos. E isso hoje é controlado não pelos tribunais, mas por entidades independentes. A Comissão de Acesso aos Dados Informáticos, a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, e têm funcionado razoavelmente, porque são comissões que estão a atuar em articulação com a Assembleia da República. Portanto, não é com o Governo, mas é com o Legislativo, com a Assembleia da República. As pessoas nomeadas, indicadas, em geral, são pessoas credíveis, têm conhecimentos, e a ideia que eu tenho é de que tem havido um razoável desenvolvimento amigo dos próprios direitos, liberdades e garantias que estão aqui em causa. Portanto, eu não teria uma posição rotunda de dizer que é tudo negativo nestes novos esquemas regulativos. Agora, o problema que se colocou foi este. É de que, por vezes, estes esquemas regulativos também não cumpriram a sua função, como demonstra este escândalo, digamos assim, global e mundial da falta de regulação, ou pelo menos da incompetência, ou pelo menos da falta de resposta a offshores, a fraudes económicas, que colocaram de novo em jogo isto mesmo. Poderemos confiar nas instâncias de regulação. Ou seja, já vimos que, afinal de contas, é preciso, de novo, porque toda a gente aponta para o Estado reforçar os seus poderes de fiscalização sobre as entidades reguladoras. Ou seja, o que resulta daqui é que, apesar de tudo, há sempre um risco. E o risco acaba por ser um risco que, em último caso, é sempre o Estado. Pelo menos esta entidade organizatória que nós temos, que é o Estado, que é uma entidade até hoje razoável, a assumir responsabilidades. Responsabilidades quanto ao controlo, através dos bancos ou de outras instituições, responsabilidades quanto aos resultados, quando é este problema de falências de bancos e de outras entidades, e que aponta claramente para esta ideia, é de que, afinal de contas, a globalização, com tudo isto, acaba por vir valorizar de novo esquemas tradicionais. A resposta nos Estados Unidos, o país da desregulação, é aquela que nós estamos a ver. A resposta na Europa, até nacionalizações, a Inglaterra com as nacionalizações, em Portugal também, na Alemanha menos, na França também, e, portanto, há aqui um certo reequilíbrio. Ou seja, aquilo que era diabolizado como sendo direito do Estado, afinal de contas, e o direito constitucional é importante, esta entidade que aparecia também diabolizado do Estado, que era sempre agressivo em relação aos cidadãos, afinal é uma entidade razoável. Por outro lado, não vai substituir os esquemas desenvolvidos a nível de
de regulação. Digamos, continuaremos com comissão de mercado de valores mobiliários, com comissões com autoridades da concorrência, mas com esta perspectiva, é que elas próprias têm que subordinar hoje a mecanismos de controle democráticos, mais intensos do que os que tínhamos no passado. Nós estamos nos minutos finais desse bloco, professor. Eu gostaria de perguntar o seguinte, e sob o ponto de vista do cidadão, do ser humano que está sofrendo todo esse processo, nessa crise global, aquele que ficou desempregado, aquele que não tem acesso à educação, à saúde, que é um problema muito do terceiro mundo, dos países em desenvolvimento. Como o senhor enxerga essa correlação? Não, não há uma correlação entre estes problemas e a própria regulação. O que eu entendo é que estes esquemas falhados de regulação demonstraram que o cidadão normal hoje pede aos políticos, primeiro, honestidade, dignidade, cumprimento dos seus deveres republicanos, de estar no exercício de funções sem querer nada para ele em termos de interesses privados, o que temos o problema da declaração de interesse, da corrupção. O cidadão descobriu que não era tão importante discutir princípios. A dignidade da pessoa humana, a democracia, o Estado de Direito, os princípios da proporcionalidade, da proibição do excesso, mas o cidadão preocupa-se com dimensões substantivas. É o meu emprego, o da minha família, o dos meus filhos, a curto e a longo prazo, a segurança social e a saúde. Ou seja, de certo modo, temos aqui uma revalorização de direitos que eram, afinal de contas, contestados ou até neutralizados por estas regulações. É que os direitos sociais não são verdadeiros direitos, custam muito dinheiro e, portanto, os verdadeiros direitos são as liberdades e garantias. Como se vê, os direitos, liberdades e garantias continuam a ser um esteio, mas só têm substantividade se nós nos preocuparmos com estas angústias existenciais. E o clamor mundial demonstra que o que as pessoas valorizam é, em primeiro lugar, ter emprego. Em segundo lugar, ter segurança social. E, portanto, ter saúde, ter serviços de saúde. Ter serviços de saúde. E é este reequilíbrio que eu penso que vai provocar hoje uma nova constelação de problemas, e é para isso que os juristas e outras pessoas devem estar atentos, e é por isso que também estamos aqui a conversar. Ok, obrigado. E vamos encerrando esse bloco e aguardo vocês no quarto e último bloco do nosso programa, Direito e Globalização. Até lá. O programa Direito e Globalização tem o apoio cultural da editora Saraiva. O CVV oferece atendimento telefônico gratuito a todos que precisam de apoio. Não se afaste dessa responsabilidade. Junte-se a nós e venha completar essa chamada. Isso é mais importante do que você pensa. CVV, boa noite. Olá, informação é cidadania. Se você quiser estar informado, veja um programa que eu recomendo, Direito e Globalização. Esse merece ser assistido. Eu recomendo. Estamos de volta no quarto e último bloco do nosso programa Direito e Globalização. Hoje tendo a alegria de receber o professor José Joaquim Gomes Canotilho, que é professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. E também recebendo nosso amigo Cristiano Ávila Marona, que é diretor do IBCCRIM, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, e ele é advogado, criminalista, mestre e doutor em Direito Penal pela Universidade de São Paulo. Professor, são várias indagações que nós colocamos ao longo do programa, que nós estamos no último bloco do nosso programa, e eu gostaria de ainda, dentro das perplexidades, na verdade nós estamos colocando aqui várias perplexidades, e uma das perplexidades que tem me ocorrido, e eu tenho observado aqui no Brasil, e creio que não seja unicamente um fenômeno exclusivo local, que é a judicialização da política, ou seja, a busca de direitos
que deveriam ser do Estado, através do Poder Judiciário. Nós tínhamos um Poder Judiciário aqui no país, vamos dizer, morno, que era um poder mais reativo. E a gente vê ele assumindo um papel protagonista no campo da política. Como o senhor entende esse fenômeno? Quais seriam suas observações sobre esse fenômeno? Eu tenho escrito sobre isso, digamos assim, e tenho uma atitude de alguma reticência em relação ao ativismo judiciário no campo das políticas sociais. Aliás, ontem também me fizeram essa pergunta, um juiz também me fez essa pergunta. Então, é uma perplexidade. Também me fez essa pergunta porque porque é que o senhor é tão crítico relativamente... Eu mencionei-lhe um livro recente, publicado no Brasil, sobre direitos sociais, coordenado pelo professor Pereira Neto e pelo professor Daniel Sarmento, em que há três, o Pereira Neto, o Daniel Sarmento e o Virgílio Afonso da Silva, em que os últimos dois têm uma clara posição também de reticências quanto a esta atividade intensa do Judiciário na dinamização de políticas públicas, sobretudo da saúde. Bem, quais são as objeções? Uma são em termos constitucionais. Primeiro, políticas públicas que implicam legitimação. Aquilo que nós falámos no primeiro bloco. Legitimação política. Os juízes não têm legitimação política, a não ser indireta do juízo do Supremo. O resto, não há legitimação política, pelo menos no sentido tradicional. Pode haver outra legitimação através do procedimento, legitimação através do mérito, legitimação de carreira, legitimação endógena, etc, etc. Bem, mas a legitimação política, como entendemos, eles não têm. E esta legitimação está tradicionalmente ligada a órgãos de conformação social ativa, que é o Governo e o Parlamento, digamos assim. E isto tem refração no princípio da organização e da separação de poderes. Bem, nesta perspectiva, o Judiciário tem que justificar porque é que começa a intervir na conformação social das políticas. Tal como eu entendo as coisas, é assim. E tentando compreender a posição do Judiciário, ele compreende este problema da seguinte forma. Perante a indiferença e quase arrogância omissiva dos poderes políticos que têm obrigação de orçamentar, de desenvolver políticas públicas, num sentido amigo destes direitos, da saúde, do ensino, da segurança social, parece que é um dever, portanto, responder a uma exigência da consciência jurídica da comunidade. Nós, na medida dos nossos poderes jurisdicionais, tentarmos dar alguma resposta à pretensão dos cidadãos que se dirigem ao Poder Judicial. Penso que é esta a filosofia profunda do ativismo judiciário no Brasil. Qual é, apesar de tudo, e compreendo isso, portanto, há manifestações disto em vários países, nos Estados Unidos, na Europa menos, portanto, desconfiamos de um judiciário ativo, mas também há agora manifestações concretas quanto a políticas do Governo. Relativamente a isto, eu costumo dizer o seguinte, é que o problema subsiste, não obstante a intervenção do Judiciário. Porque o Judiciário não pode transformar isto em lei, não pode orçamentar, não pode fazer orçamentos e resolve o problema concreto daqueles que se dirigem ao Tribunal, mas não resolve o problema político da saúde. E, sendo assim, nós temos que perguntar como é que poderemos ser mais eficazes quanto a essa questão. Eu escrevi isto num artigo que agora está nesse livro meu de Direitos Fundamentais, que é intitulado Um Bypass a favor dos direitos económicos, sociais e culturais. Porque eu também ando, digamos, angustiado pela resposta dos juristas tradicionais, que é de que isto é dentro da lógica do possível, da reserva do possível, os juízes não podem fazer mais do que isso, e, sendo assim, os direitos sociais continuam a ser direitos incompletos, direitos imperfeitos, e direitos que não são execuíveis por si mesmo. Tentei procurar quais são as respostas que hoje se encontram e é curioso que há uma resposta dos italianos suscitada por um problema marginal. É que na revisão da Constituição italiana, na separação entre as competências das regiões e as competências do Estado, discutiu-se de quem era a competência para o fornecimento de prestações sociais essenciais.
Ora, nós temos discutido o problema da essencialidade a propósito de direitos, liberdades e garantias. O qual é a essência do direito à vida, do direito à liberdade, o direito à liberdade de expressão, mas nunca discutimos o problema em relação aos direitos sociais. E a pergunta lógica é esta. Há ou não essencialidade quanto a direitos sociais? Ou seja, o que é essencial da saúde, o que é essencial do ensino, da segurança social. E quanto à saúde, é curioso como é que os italianos fizeram. Resolveram introduzir na lei quais são as prestações essenciais que o legislador não pode deixar de prever no orçamento. Ou seja, tipo de operações cirúrgicas, de tratamentos, tudo rigorosamente calculado, quanto é que custa, onde é que vai ser feito, qual é o tempo, para quê? Para fugir ao arbítrio do legislador e para fugir também a esta impossibilidade da conformação social e política por parte do Judiciário. Ou seja, o que nós devemos também é acreditar que os mecanismos vão sendo possíveis. E eu hoje acredito numa nova perspectiva que está a desenvolver no Brasil também, que é aquilo que eu chamo o neoconstitucionalismo deliberativo. Ou seja, aquele que pretende hoje responder em termos republicanos de atuação na praça pública, atuação na sociedade civil, no sentido de proporcionar respostas mais inclusivas, mais solidárias, mais honestas por parte do poder político. E, nesse aspecto, voltamos à política no sentido mais nobre, no sentido de Aristóteles, ou seja, acompanharmos estes problemas, pressionando os órgãos do poder político, criticando a corrupção, exigindo não apenas orçamentos participativos no sentido inventivo e tradicional dos brasileiros, mas alargando essas propostas e conduzindo-as para outras manifestações e esquemas organizativos, de forma a podermos obrigar, em termos de democracia, os órgãos responsáveis a dar respostas claras a estes problemas. Porque eu cheguei a esta conclusão: dinheiro há. No fundo, quando dizemos que são os cofres vazios, que é a reserva do possível, a reserva orçamental possível, portanto não há dinheiro, verdadeiramente o que eu ficava impressionado com os meus colegas, os críticos das minhas posições a favor dos direitos sociais, era isto. Bem, o problema é que isso é uma resposta de resignação há meio século, há quase um século. E perante esta exibição de muito dinheiro para algumas coisas e pouco dinheiro para outras, há que tomar esta vigilância em termos de cidadania ativa e de um novo direito, o ius procuratórios, em que se traduz fundamentalmente nisto. Não discutirmos os problemas apenas como problemas individuais. Eu dirigir-me ao Judiciário a pedir Viagra em nome da dignidade da pessoa humana, como acontece aqui no Brasil, isso é ainda tratar de um problema como um problema individual. O ius procuratórios é sermos uns representantes dos outros, na medida, e se isso for possível, robustecer este direito para pressionar o poder político, logo a nível eleitoral, a nível de orçamentação, a nível de políticas dos ministérios, num sentido que, aliás, é o sentido conforme a Constituição. É dizer que não é garantir, em termos platónicos, o direito à saúde, é garantir, por exemplo, os direitos dos doentes. Quais são estes direitos? Qual é o orçamento justo? Qual é, afinal de contas, a política que está conforme a Constituição nos quadros, hoje, dos vários países. E eu não tenho dúvida que o ambiente é favorável a isso. Ou seja, o clamor público, eu verifiquei também no meu país, é a favor, no fundo, é o emprego, é a segurança social, é a saúde. O resto, os outros direitos, são pressupostos já de um Estado de Direito Democrático. Agora, há que caminhar neste. E penso que quando o Obama quer um serviço de saúde, está a responder a este clamor. Quando proclama a necessidade de atenção a uma classe média e a um desemprego maciço, está a responder às consequências da globalização. Ou seja, a desertificação dos países com a deslocalização das empresas. É que as empresas continuam com os lucros, muitas vezes por offshores, revelando-se absolutamente dessolidárias quanto às responsabilidades sociais, revelando-se indiferentes quanto ao problema do desemprego, e esse é o problema que também temos, não é apenas o creche, é o problema de desemprego, de segurança e de saúde. E penso que o clima é hoje favorável
a um novo salto qualitativo quanto à compreensão destes direitos. Professor Canotilho, o senhor hoje não deu uma entrevista, o senhor deu uma aula aqui para nós. Digamos aqui, eu fiquei o tempo inteiro aqui, e creio que o pessoal de casa que nos acompanhou, advogados, magistrados, juízes, promotores, enfim, a comunidade acadêmica e científica hoje rende uma homenagem ao senhor, porque foi uma verdadeira aula de globalização, as implicações. Muito obrigado. E eu gostaria, começando pelo nosso amigo Cristiano, que ele desse suas palavras finais de encerramento. Depois o senhor encerra. Bom, na verdade, eu gostaria de agradecer a oportunidade em nome do IBCCRIM. Para nós é uma honra estar aqui, uma honra estar ao lado do professor Canotilho. E gostaria de convidar todos para conhecer o IBCCRIM. Nós temos um site na internet, www.ibccrim.org.br, e a participação de todos é sempre muito bem-vinda. Então, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, professor Canotilho. Muito obrigado também, primeiro por se ter lembrado de mim, por estar aqui convosco, que foi um grande prazer cívico, em primeiro lugar, cívico, republicano, tratar dos problemas da República e, por outro lado, um grande prazer pessoal ter como parceiros de diálogo vocês dois, e por isso estou-vos agradecido por este pedaço de cidadania ativa aqui nesta televisão. Professor Canotilho, sua presença nos honra muito aqui, estou muito feliz, muito contente de poder dar ao nosso público um pouco da sua cultura jurídica, um pouco das suas reflexões, das suas perplexidades. Muito obrigado por ter nos visitado. Muito obrigado novamente ao IBCCRIM, que sem a presença do IBCCRIM não seria possível esse encontro. Eu agradeço ao senhor e agradeço a todos vocês de casa que nos acompanharam nessa nova jornada do Programa de Direito e Globalização. Aguardo vocês na próxima semana, no mesmo horário, nesse mesmo canal. Obrigado e até lá.